Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Estamos aqui hoje para uma aula da Escola Dominical e o tema que nós vamos tratar hoje, eu escolhi esse tema, ele chama 7 princípios para uma vida frutífera. Então nós vamos estar dividindo esses 7 princípios da seguinte maneira. Na aula de hoje a gente vai estar falando de 3 princípios, né? Nós vamos estar falando sobre o princípio da mordomia, da responsabilidade e da colheita. E na aula número 2, nós vamos estar falando sobre o princípio do autocontrole ou domínio próprio, da coragem e o princípio do amor. E na última aula, aula número 3, nós vamos estar falando sobre o princípio da gratidão. Então é isso, e vamos para a nossa aula número 1, onde nós vamos estar aqui então falando sobre o princípio da mordomia, da responsabilidade e da colheita. Começando pelo princípio da mordomia. Bom, antes da gente entrar na definição de mordomia, eu quero chamar a atenção de você para este versículo, que está em Salmo 24, versículo 1. E diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então guarda esse versículo aí com você. E agora a gente vai lá para o comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 28, parte B. Diz assim: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então veja, o que a gente entende desses 2 versículos. Primeiro, Deus é o Senhor de tudo, Ele é o dono de tudo que existe. Mas Ele deu ao ser humano o domínio sobre a terra. Dominar, a palavra dominem aqui, no original ela significa dominar, governar, é um domínio no sentido de governo. Ou seja, Deus nos deu a habilidade, a responsabilidade de governar essa terra. Então nós precisamos entender isso, esses 2 princípios, ou essas 2 nuances do princípio de mordomia, que é o princípio que a gente está comentando aqui, né? Primeiro, entender que tudo pertence a Deus, e em segundo ponto, que Deus nos outorgou essa capacidade para a gente dominar sobre aquilo que Ele criou. Mordomia, eu gostei muito dessa definição, que diz assim: mordomia é a administração eficaz de tudo que Deus nos concedeu. Ou seja, não é administrar de qualquer maneira, é administrar de uma forma eficaz, é administrar eficazmente tudo aquilo que Deus nos colocou, tudo aquilo que Deus tem feito chegar às nossas mãos. Então, os recursos que Deus te permite chegar às tuas mãos, né? Esses recursos, Ele espera que você exerça o domínio sobre eles e que você seja responsável com tudo aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Agora, olha que interessante essa pesquisa que eu encontrei. Ela foi feita no ano passado, 2019, e ela foi feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e também pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. 68% dos brasileiros reconhecem não ter capacidade de lidar com imprevistos. Por quê? Porque não conseguem poupar. Ou seja, são pessoas que não conseguem economizar nem um centavo que seja. Tudo que entra ela gasta, e muitas vezes o que entra não é suficiente, acaba fazendo dívidas. Então isso é 70%, quase 70%, como aqui de 68%, quase 2/3 da população brasileira. Isso é muito, não consegue ter uma economia. Agora, um outro dado também que eu quero chamar a atenção dentro desse princípio, é um dado divulgado pela ONU, isso já tem alguns anos
não é de tão recente não, já deve ter uns 4 para 5 anos, acredito eu. A ONU diz que o desperdício de alimentos ao redor do mundo chega à ordem de 30%, o que significa aproximadamente 750 bilhões de dólares por ano em alimentos jogados na lata do lixo. Então a gente pode fazer uma analogia assim: se você gasta R$1.000 no supermercado em alimentos, é possível que desses R$1.000, R$300 estão indo para a lata do lixo. Então esse é um cuidado que nós temos que ter. Nós temos de certa forma aqui no Brasil, uma cultura até do desperdício, né? A gente não liga muito, sobrou, joga fora e tal. Quando a gente vai para outros países, principalmente países que passaram por uma guerra, eu morei na Alemanha e pude verificar isso, como o cuidado que eles têm em não desperdiçar nada, né? Então, principalmente alimentos, né? Tudo aquilo que é comprado é consumido, se não é, guarda para consumir depois, mas eles não jogam, não têm o hábito de jogar alimentos fora. E isso é algo que a gente vê com muita frequência aqui no nosso país, né? Basta você olhar um pouco o lixo que você percebe quanto alimento é jogado fora. Isso também é parte da mordomia, né? Então Deus, ele nos faz chegar até as nossas mãos os recursos que ele tem, que ele nos dá, mas de que forma nós estamos usando esses recursos, de que forma nós estamos sendo responsáveis com aquilo que Deus tem feito chegar às nossas mãos, né? Então isso a gente não vai entrar aqui muito em detalhe na questão da mordomia, porque aí vai dar um estudo que talvez para uma aula inteira ou até mais que uma aula, né? Mas tudo aquilo que chega às tuas mãos, né? O dízimo é um princípio de mordomia, mas às vezes as pessoas têm um entendimento um pouco equivocado a respeito disso, né? Eu vou devolver para Deus aquilo que é dele, né? Não, Deus é dono de tudo. O 100% que você recebe é de Deus. Porque se Deus não nos der saúde, não abrir portas de emprego, como é que a gente vai estar ganhando o nosso rendimento? Então tudo é de Deus, a palavra fala que tudo é dele, né? Agora eu devolvo os 10% por entender que essa é uma ordenança bíblica e que Deus me permite ficar com os outros 90%. Mas a questão aqui que eu chamo a atenção também é a seguinte: o fato de você entregar seu dízimo não significa que você está isento da responsabilidade de cuidar bem, eficazmente dos outros 90%. O que você está fazendo com ele? O que você está fazendo com o teu recurso? De que forma você está usando esse recurso? E nisso a gente chega no princípio número 2, que é o princípio da responsabilidade, né? Deus, eu creio que Ele espera que nós sejamos responsáveis por tudo que Ele tem nos feito chegar às nossas mãos. Lá em Mateus 25, a partir do versículo 14 até o 28, você vai ver a parábola dos talentos. Eu não vou entrar aqui nela, mas você pode ler depois na sua casa, Mateus 25, a partir do versículo 14 até o 28. Mas, sintetizando, né, o que a parábola dos talentos fala? Que aquele senhor ia viajar, ele pegou seus empregados e deu a um 5 talentos, para o outro ele deu 2 e a outro ele deu 1, conforme a sua capacidade. Conforme a capacidade de cada um, ele deu então aqueles talentos. Quando ele retorna, ele esperava ter o retorno financeiro daquele dinheiro que ele deu a cada um daqueles homens. E o que tinha 5, ele trabalhou bem, ele foi responsável, ele buscou multiplicar aquele talento e conseguiu angariar outros 5. O que recebeu 2 também ele dobrou, né? Ele chegou a 4. E o que recebeu 1, o que ele fez? Ele enterrou o talento. E quando o Senhor chegou e falou: eu sei que o Senhor é um homem rígido, um homem rigoroso, e então aqui está o que é teu, né? E aí esse homem diz: você é um servo mau e infiel, porque você pelo menos poderia ter colocado no banco e esse dinheiro me teria rendido juros. Então, aqui está talvez um chamado de Deus a respeito da nossa responsabilidade. Deus tem nos dado talentos, habilidades, competências,
inteligência. Deus nos deu uma profissão, seja ela qual for, você deve ter uma profissão. Deus tem te dado recursos materiais e financeiros. Deus tem te dado tempo, né, que é precioso. E Deus nos deu um corpo e nos deu uma mente, nos deu um cérebro. A questão é a seguinte: como nós temos usado esses recursos, esses talentos, essas habilidades que Deus tem dado a você? Como você tem usado isso? Você tem multiplicado esses talentos? Você tem realmente, dentro daquilo que você faz, dentro da tua profissão, seja lá no teu trabalho, seja onde for, eu não estou só falando aqui de talentos que você pode usar dentro da igreja ou vamos dizer assim, no exercício de um ministério específico, mas lá onde você está, no seu local de trabalho, né, como você tem multiplicado esse talento? Né? De que maneira você tem multiplicado esse talento, usado esse talento para o engrandecimento do reino de Deus? Quando você é um profissional e você faz um trabalho bem feito e a pessoa te elogia pelo trabalho que você fez, nisso você está glorificando a Deus, né? Porque você está apresentando para o seu cliente ou para o seu gestor algo mais e melhor do que ele esperava de você. Então, a busca pela excelência tem tudo a ver com isso aqui, né? Com a nossa responsabilidade, com o princípio da responsabilidade, entendendo que Deus me deu uma capacitação, Deus me deu habilidades, Deus nos fez seres únicos. Então, como eu estou usando isso, como eu estou usando a minha mente e meu cérebro em favor do reino de Deus? Como eu tenho utilizado os meus recursos, sejam eles recursos materiais, recursos financeiros, de que maneira eu estou usando isso, de que maneira eu estou, vamos dizer assim, gerenciando os recursos que chegam nas minhas mãos, de que maneira eu estou usando da minha habilidade para abençoar outras pessoas. Como eu tenho utilizado o meu tempo, porque tempo também é um recurso que Deus nos dá. De que maneira você tem utilizado o seu tempo? Será que o seu tempo tem sido utilizado de uma maneira útil? Ou será que você tem talvez desperdiçado esse tempo com coisas fúteis que não vão te acrescentar absolutamente nada na tua vida? Então nós temos a responsabilidade de saber de que maneira estamos usando o nosso tempo, aquele tempo livre que você tem, de que maneira você está usando esse tempo? Será que você não está demasiadamente absorvido aí nas redes sociais, né? E esse tempo poderia estar sendo usado para um contato mais próximo, olho no olho com teu filho, com a tua esposa, com a leitura da palavra, em ouvir algum louvor e algo que te edifique de alguma maneira. Onde você tem colocado o seu tempo? O que nós temos permitido entrar em nossa mente, que também tem a ver com o tempo, né? Quando você fica parado lá na frente do teu computador ou nas redes sociais, com o que você tem permitido entrar na sua mente? Isso é muito importante. A gente precisa entender que nós somos aquilo que nós comemos, não apenas fisicamente, mas também o que nós comemos aqui, né? Emocionalmente, intelectualmente. Eu vejo muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, um excesso do uso das redes sociais. Não sou contra as redes sociais, mas há um excesso no uso delas. Pessoas gastam muito do seu tempo enfim, nas diversas redes sociais, não vou aqui citar nenhuma delas, mas nas diversas redes sociais. O que isso tem trazido de benefício para você? Eu uso rede social, mas eu procuro me limitar o meu tempo para isso. E é um tempo muito reduzido mesmo. Tem dias que eu nem entro. Mais o WhatsApp, porque eu trabalho com isso. Mas nas demais redes sociais eu procuro não entrar todos os dias, e quando eu entro, eu procuro limitar esse tempo para que ele seja um tempo produtivo e para que isso não me tire, não roube meu tempo de outras coisas, não roube meu tempo da leitura da palavra de Deus, não roube meu tempo de estar falando com meu filho, não roube meu tempo de estar conversando com a minha esposa, ou de lendo um livro, ou de assistindo algo que realmente venha acrescentar na minha vida. Essa é a nossa responsabilidade, porque o excesso, pesquisas já mostraram isso,
que o excesso de mídia social traz ansiedade, traz sentimentos de frustração, de inveja, de insegurança, de medo. Então nós temos que tomar cuidado com onde nós estamos colocando os nossos olhos, o que está tomando o nosso tempo. É algo que realmente me edifica, é algo que realmente me ajuda, é algo que me faz ser uma pessoa melhor, ou aquilo está só minando e sugando as minhas energias? Essa é a nossa responsabilidade, porque tudo aquilo que nós nos aplicarmos a ver, a assistir, a ouvir, isso vai trazer um impacto. Isso vai trazer um impacto, pode ser positivo ou negativo, mas vai trazer um impacto na sua vida emocional, na sua vida espiritual, muitas vezes até na sua vida profissional e financeira. Então é a nossa responsabilidade, isso é algo que Deus espera que nós façamos. Ele já nos capacitou para isso, né? Já nos deu um cérebro para que a gente pense e que a gente decida e tome decisões que sejam boas para nós mesmos. Então, a respeito disso que eu quero frisar aqui, como nós estamos usando o nosso tempo, como nós estamos usando das habilidades que Deus tem dado a cada um de nós. Terceiro e último princípio da aula de hoje, chama o princípio da colheita. Gálatas 6:7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Algumas versões, isso também colherá. E também em Colossenses 3, versículo 23 e 24, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então essa consciência, esse terceiro princípio fala de colheita. Nós não podemos nos esquecer disso. Tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Não adianta eu viver a minha vida plantando urtigas, embora a folha da urtiga é muito parecidinha com a folha do morango, mas não adianta eu passar a minha vida plantando urtigas e achar que eu vou colher morangos. Eu não vou. A palavra diz que eu vou colher aquilo que eu plantar, né? Então, se eu estiver agindo com responsabilidade, entendendo o princípio da mordomia, buscando a Deus em tudo aquilo que eu faço, buscando, me esforçando para realmente fazer a diferença nessa terra, como Deus quer que eu faça, como eu fui chamado, como você foi chamado para fazer. Então, se a gente entender isso, tudo aquilo que a gente começar a plantar, a gente vai colher. O bom de tudo isso é que talvez você até hoje na sua vida tenha só plantado urtigas, sabe? Tenha só plantado coisas ruins. Talvez as tuas palavras com relação aos teus filhos, à tua esposa, ao teu casamento, ao teu trabalho, tenham sido palavras depreciativas, né? Que tem gente que tem essa característica, né? E muitas vezes olha para o filho e fala: você não vai dar nada, você não faz nada direito. Aí reclama do salário que recebe na empresa, reclama do chefe, reclama da esposa, reclama de tudo. Isso você está plantando. O que você quer colher? Ah, mas eu não quero colher essas coisas. Então pare de plantar essas coisas. Comece a plantar coisas boas. Entenda que a sua palavra, a nossa palavra, nós somos filhos do Deus Altíssimo, então nós temos boca profética, né? Olha para o seu filho e começa a profetizar bênção sobre a vida dele. Começa a profetizar bênção sobre o seu casamento. Começa a profetizar bênção sobre a sua empresa, sobre o seu chefe. E aí você vai começar a colher coisas boas, porque Deus dará vida a essas palavras. Então é isso que eu tinha para a aula de hoje, queridos. Em resumo, nós falamos aqui rapidamente desses 3 princípios, mas a ideia também é que as nossas aulas não sejam muito extensas, vão ser aulas mais resumidinhas mesmo. E primeiro princípio, o princípio da mordomia, né? Eu tenho que entender que tudo que me chega às mãos vem de Deus, e Deus espera que eu tenha responsabilidade, segundo princípio, para lidar com tudo aquilo que me faz chegar às minhas mãos, e entendendo também que dentro dessa responsabilidade, aquilo que eu plantar eu vou colher, tá? Então é isso que nós tínhamos para essa aula de hoje. Espero que você seja muito abençoado com esta palavra, e para a próxima aula
nós vamos falar sobre autocontrole, coragem e amor. São esses 3 princípios para a próxima aula. Então, não perca a próxima aula, te espero e que Deus te abençoe abundantemente. Fica na graça do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.